do Departamento de Jornalismo, tempo para a resposta de 2 minutos para cada candidato. Mobilidade urbana. Qual será o papel do transporte coletivo? Qual o papel que o transporte coletivo terá para construir uma mobilidade urbana mais adequada para a cidade, analisando o edital do transporte coletivo que está aí? E também, qual é a proposta concreta para melhorar o fluxo do trânsito no centro de Blumenau? Que obra é necessária para melhorar o trânsito? Que compromissos os senhores assumem em relação às obras para a mobilidade urbana em Blumenau? O tempo é de 2 minutos a partir de agora e nós vamos fazer o sorteio dos candidatos. Eu preciso de uma ajuda aqui, Cris, por favor, para colocar na ordem os 5 nomes e podemos fazer aqui nesse bloco, neste pote. Isso, sorteio, primeiro a responder. Mistura bem aí, por favor. O primeiro a responder. Pergunta única do Departamento de Jornalismo, Mobilidade Urbana. Qual o papel do transporte coletivo? Qual o papel que ele terá para uma mobilidade urbana mais adequada para a cidade? E qual é a proposta concreta para melhorar o fluxo de trânsito? Que obra é necessária? Primeiro a responder. Uma imagem, depois tem que pegar. Napoleão Bernardes, o tempo é de 2 minutos, candidato. Para toda a nossa comunidade, eu tive o desafio de tomar a decisão mais corajosa, mais firme e mais audaciosa, talvez, da história administrativa de Blumenau. Por respeito a quem utiliza ônibus nessa cidade, e por respeito a motoristas, cobradores, funcionários do transporte coletivo, nós tomamos uma decisão que é quase que inédita na história do Brasil, que é romper uma concessão de transporte coletivo, por desrespeito ao usuário, por desrespeito ao profissional, motorista e cobrador. O drama do transporte coletivo, ele é manchete nos jornais do Brasil inteiro. Como nós tínhamos em Blumenau um histórico de paralisações recorrentes desde 2007, isso foi se agravando e chegou um período em que quase todo mês tinha uma paralisação por salário atrasado de motoristas e cobradores, por ônibus sendo recolhido por oficial de justiça nos tempos do consórcio Sigar. Nós tomamos uma decisão firme, corajosa, a decisão mais firme e mais corajosa, talvez, de toda a história desse município, que é romper a concessão anterior. O que nós estamos vivendo hoje é um momento emergencial, é um momento de transição. Mas nós abrimos a janela de oportunidade de transformação do transporte coletivo, com uma nova concessão, aí sim em definitivo. Mas eu lembro que já nesse período emergencial, ainda nesse período de transição, por mais que no começo, nas 2 primeiras semanas, com muitas dificuldades, mas essa era a situação para vencer o desafio. É que nem a pessoa doente, né? O remédio amargo às vezes é necessário. Não adianta ficar empurrando o problema com a barriga, porque de empurrar com a barriga, Blumenau chegou o caos no transporte coletivo que chegou e que eu estou encaminhando a solução através da decisão que tomei. Na nova concessão, 40% da frota de ônibus zero, ônibus novos na largada, serão quase 100 ônibus zero na largada. Talvez Blumenau nunca ao mesmo tempo tenha visto tantos ônibus zero ao mesmo tempo. E num prazo de até 3 anos, para que 100% da frota seja paulatinamente renovada e seja 0 quilômetro. Portanto, estamos num período de transformação em relação a esse tema que é do transporte coletivo, em defesa do salário e da dignidade de motorista e do cobrador, a decisão que eu tomei, em respeito à dignidade do usuário, que tinha que chegar no ponto de saber que o seu ônibus ia passar, como hoje acontece, emergencialmente, e como na concessão definitiva vai acontecer com a qualidade que Blumenau espera e deseja. Ok. Próximo candidato a responder. Pergunta única do Departamento de Jornalismo. Qual o papel do transporte coletivo? Qual o papel que ele terá para construir uma mobilidade urbana mais adequada para a cidade? Qual a proposta concreta para melhorar o fluxo de trânsito no centro de Blumenau? Próximo a responder, professor Valmor. Tempo de 2 minutos agora, professor. Esse é um tema central para a cidade e nós vamos ter de debater muito nesse período eleitoral e vamos ter de enfrentá-lo com tranquilidade e dignidade para a nossa gente. Sobre a questão do transporte coletivo, primeiro nós precisamos dizer, a cidade precisa se organizar para favorecer o transporte coletivo. A cidade precisa ser planejada para o transporte coletivo, porque é o meio de transporte da maioria das pessoas. O que as pessoas esperam do transporte coletivo? Elas esperam segurança no serviço. Elas esperam qualidade dos ônibus. Elas esperam regularidade nos horários.
que os horários sejam adequados ao momento em que as pessoas precisam ir ao trabalho, ir às escolas, ir à cidade e assim por diante. As pessoas precisam de qualidade lá no ponto de embarque e desembarque. Então, para isso, nós precisamos recuperar a capacidade que essa cidade teve de construir um sistema integrado de transporte. Não tem mais jeito, ou seja, a concessão do serviço ela precisa ser feita porque nós não temos uma empresa pública. E aqui é necessário resgatar um elemento fundamental. Não adianta a concessão do serviço. É necessário que o município estruture o serviço de regulação e fiscalização. Sem que o CETERB tenha capacidade de fiscalizar, não tem transporte coletivo que funcione. Portanto, nós precisamos, e a sociedade blumenauense precisa estar segura disso, nós precisamos ter um CETERB com capacidade de regulação e de fiscalização de cada ato praticado pela empresa que tem o contrato de prestação de serviços. Esse é um tema fundamental porque cada vez mais o serviço de transporte coletivo é prestado por grandes empresas. E grandes empresas implicam uma capacidade política e técnica do município de poder regular o seu serviço. Ok. Muito obrigado, candidato. Nós estamos apresentando o último bloco do debate com os candidatos a prefeito. Para você, ouvinte que está chegando agora, eles estão respondendo a seguinte pergunta sobre mobilidade urbana. Qual o papel do transporte coletivo terá para a construção de uma mobilidade urbana mais adequada para a cidade? E que compromisso ele assume? Que proposta concreta pode ser apresentada para melhorar o fluxo do trânsito no centro de Blumenau? O próximo a responder essa pergunta... Não foge. Jean Kuhlmann, do PSD. Candidato, 2 minutos. O transporte coletivo em Blumenau vive o pior momento da sua história. Levar 3 anos para tomar uma decisão não é ter atitude, não é ter coragem. É deixar o povo sofrendo 3 anos. E eu entendo que a municipalidade tem que pensar no transporte coletivo como sendo uma questão de futuro. Nós tínhamos empresas de Blumenau trabalhando aqui, empresas que conhecem a nossa gente, que conhecem cada bairro, que conhecem cada canto, que conhecem a realidade, e eu acredito que se elas tivessem recebido o mesmo incentivo que a empresa de São Paulo recebeu, elas poderiam ainda estar gerando emprego e renda aqui, poderiam estar prestando um serviço de qualidade. Nós não teríamos um ônibus, por exemplo, que no andar cai a porta, um cobrador que para trabalhar fica sentado numa caixa de madeira, ou uma estação de pré-embarque no Beira-Rio que antes tinha ar-condicionado e hoje está desmanchado. Então nós temos que olhar o transporte coletivo com muito carinho, muita atenção. As colocações do professor Valmor são extremamente pertinentes e é essa visão que nós temos que dar, para que a cidade tenha um transporte coletivo de qualidade, para que na licitação nós possamos exigir que as frotas sejam monitoradas por GPS, que os ônibus sejam novos, que realmente haja um compromisso das empresas com a manutenção das estações de pré-embarque, com a questão do terminal, com a segurança para que o trabalhador possa entrar num terminal de ônibus e não ficar com medo de ser assaltado dentro de um terminal. É o mínimo da dignidade que o cidadão precisa na hora que ele usa o transporte coletivo. E se ele receber essa dignidade, tiver um edital que dê isso para as pessoas com segurança, elas vão voltar a usar o transporte coletivo. E aí você consegue criar algumas propostas conjugando com a questão da valorização das ciclovias, com a valorização do pedestre, com as obras importantes, como foi citada a questão da obra da Ponte do Centro, ou do Corredor Leste, ou dos novos corredores de ônibus, mas é fundamental que a primeira ação seja dar para o povo de Blumenau um transporte com qualidade, que o povo se sinta seguro no sistema do transporte coletivo. Vamos à próxima participação. O próximo a responder será Ivan Nats, PDT. Candidato, 2 minutos, questão da mobilidade urbana, papel do transporte coletivo. Qual a proposta concreta que o senhor assume para melhorar o fluxo do trânsito no centro de Blumenau? Bom, quem está em casa deve olhar para o passado, né? E lembrar os ônibus que nós tínhamos da Rodoviária da Verde Vale. Os ônibus de extrema qualidade, novos, os modernos,
que atendiam muito bem a nossa cidade. Olhar para os ônibus da Rodoviária da Verde Vale e lembrar que ali tem uma família que ajudou a construir esse município, que foi literalmente quebrada por uma ação da administração pública. As pessoas que tinham, por exemplo, recebendo pensões, indenizações, que eram por acordos que ficaram hoje sem receber, porque a administração quebrou o contrato, prejudicou sensivelmente a Verde Vale e a Rodoviária, sabendo que, de fato, o problema estava na outra concessionária. Eu não vi a caducidade como uma ação de coragem. Hoje nós temos 200 usuários a menos no transporte coletivo. Um ano a população sofrendo porque o transporte coletivo não funciona. 5% ao ano é o índice negativo de usuário. Significa que no final de 4 mandatos nós temos uma diminuição de quase 60%, 70%, 80% em 5 anos que não usa o transporte coletivo. 5% por ano deixa de usar o transporte coletivo. Isso no final de 4 anos, 1/3, aliás, 1/4 do usuário deixa de usar o sistema e prejudica isso. A questão do terminal da Velha que não saiu do papel, o terminal da Itopava Central, o terminal do Água Verde que não saiu do papel, o BID, o dinheiro do BID que o Blumenau paga juro. Nós estamos pagando quase 9 milhões anual de juros do dinheiro do BID, de obra que não saiu, que não se realizou. Nós temos que voltar com o IPUB, tem que voltar com o IPUB tem que voltar, tem que ter engenharia de tráfego, ela tem que fazer o novo traçado, tem que voltar com o projeto da Rua Chile, o projeto da Rua Chile tem que ser revitalizado. Então há grandes desafios, grandes desafios, e eles precisam ser enfrentados com coragem e personalidade. É preciso olhar a cidade... Tempo encerrado. Candidato, obrigado. Para finalizar, Arnaldo Zimmermann, 2 minutos, candidato. Queria 10 minutos para esse tema, mas não dá. Queria perguntar o seguinte: qual é o valor de densidade crítica de cada rua na cidade? Alguém sabe? Ninguém sabe. Não tem um plano de mobilidade para poder aferir esses padrões. Como é que nós vamos calcular o fluxo de veículos? Como é que nós vamos trabalhar a capacidade do fluxo, estudar suas demandas? Nós não temos ainda um plano de mobilidade, então isso é muito importante que nós tenhamos para poder fazer esse cálculo para uma redistribuição do tráfego na cidade. Especialmente sobre transporte coletivo. Olha, nós temos 2 linhas de interbairros só na cidade, Interbairros 1 e 2. Interbairros 2 foi implantada quando eu fui vereador, a um pedido meu, numa reunião com a comunidade no bairro da Velha, junto com o então presidente do CETERB, para que implantasse Interbairros 2, saindo da Velha, passando pela Água Verde, Escola Agrícola até o terminal da Terra. Em 97, foi a última, não teve mais. O transporte coletivo ele já vem sendo sucateado há muito tempo aqui na cidade, então precisa de qualidade e precisamos de um ônibus circular na região central de Blumenau para diminuir o número de automóveis, de veículos na nossa cidade. Equipar os terminais também como terminais, além do ônibus ser atrativo, os terminais serem atrativos também, com a opção de serviços, com estacionamento, com um agregado em torno desses terminais também para poder trabalhar. E nós temos uma proposta muito ousada, que é o transporte escolar gratuito. A meta de ter um transporte escolar gratuito com a meta final de atingir 16 mil alunos da rede municipal de ensino. E num futuro próximo poder fazer parceria com o Estado para também abranger os alunos da rede estadual e também com as entidades privadas, para os alunos da rede privada também, para que nós possamos tirar esse grande volume de carros na rua, que nossos estudantes possam ter um transporte seguro, nossas crianças tenham um transporte seguro para se locomoverem até as suas escolas. E falando sobre as obras em geral, se engana quem fala que o problema de congestionamento é só no centro. Nós temos um problema de acesso. As nossas grandes obras de infraestrutura, elevados de calha e tudo mais, precisam estar entre a BR, o Rio Itajaí-Açu, dos acessos à cidade. Na região central, nós precisamos de mais qualidade de vida, bicicleta, ônibus e atenção ao pedestre. Ok.